Boa noite, irmãos. É com muita alegria que eu venho aqui mais um domingo. Eu fico muito feliz de ter a oportunidade de ser instrumento de Deus aqui, pregando. E a cada domingo que eu venho aqui, eu consigo me aprofundar mais e mais nas Escrituras. E até para mim tem sido uma coisa muito edificadora. Eu estou crescendo mais na fé do que eu imaginava. Então, com muita alegria que eu venho aqui e eu fico muito feliz de ter vários irmãos que também têm gostado e aprendido bastante, porque eu acho que o cristianismo é isso, é você se debruçar na palavra, aprender, crescer na fé junto dos seus irmãos, compartilhando. Hoje, eu vou falar sobre um assunto, até o título é Sola Fide, da tribulação até a esperança. Eu escolhi esse tema por dois motivos. O primeiro, o Sola Fide, é que a gente está no Outubro Reformado, que a gente comemora a Reforma Protestante. Então, já deu um gancho para isso. E mais para frente eu vou falar um pouquinho mais sobre alguns tópicos da Reforma. E o segundo ponto, que é da tribulação até a esperança, porque o texto que a gente vai ler hoje é um texto que me marcou muito na minha conversão. Durante a minha conversão, desde o primeiro dia até hoje, é um texto que sempre que eu leio, ele cresce dentro de mim e me aprofunda cada vez mais nas Escrituras e me mostra como isso é necessário para a gente no dia a dia. Então, por favor, abram as Bíblias em Romanos 5. A gente vai ler Romanos 5 de 1 até 11, mas a gente vai pulando alguns versículos e tal. Vamos fazer uma dinâmica um pouquinho diferente. Romanos 5, de 1 a 11. Romanos 5, de 1 a 11. Justificação pela fé e paz com Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé e esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu filho, muito mais estamos já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Oremos. Grandioso Deus, obrigado por dar a oportunidade de estarmos aqui em mais uma noite para glorificar ao Senhor, meu Pai. Que o Senhor abra nossos ouvidos, limpe nossas mentes, que nada aqui desvie nossos olhares e que a gente consiga focar a atenção no culto, o culto ao Senhor e apenas ao Senhor somente, meu Pai. Que o Senhor guie minhas palavras e me encha do Espírito Santo, me use como instrumento, Pai. Me faça lembrar do que eu preciso lembrar e esquecer o que não merece ser dito aqui, meu Pai. Que o Senhor nos guie e que o Senhor se agrade do culto de hoje. Em nome de Cristo Jesus que eu oro. Amém. Então, como sempre, eu gosto sempre de contextualizar. Eu acho muito importante
E eu acho que a Bíblia se preza a isso. Porque a Bíblia, se você só lê ela como um livrinho qualquer, ela vira meio que um livro de autoajuda. Que você, eu preciso de um probleminha X, você pega um versículo isolado e tem um mantra para resolver aquilo. Quanto a Bíblia não é isso. A Bíblia é algo profundo, é algo que a gente tem que se alimentar da palavra e estudar com as suas minúcias. Porque várias coisas se tornam muito maiores quando a gente entende o contexto, as palavras que estão sendo usadas e tudo aquilo que estava acontecendo na época. Então, para iniciar, vamos contextualizar essa carta de Romanos, né? O que estava acontecendo nesse momento? A carta de Romanos, escrita por Paulo, ela foi escrita durante a terceira viagem missionária de Paulo. E aí alguns vão pensar, a terceira? Então tiveram outras duas? E sim, Paulo teve várias viagens missionárias até cumprir o seu propósito. E durante essas viagens, por mais incrível que pareça, Paulo rodou 16 mil quilômetros. 16 mil quilômetros é muita coisa. Se você pegar 16 mil quilômetros, é igual você sair do ponto mais norte do Brasil até o ponto mais sul do Brasil umas 4 vezes, indo e voltando, indo e voltando. É muito espaço. Hoje, de carro, ônibus já é difícil, imagina naquela época, de cavalinho, jumento, barco. Então, foi uma viagem missionária tremenda que Paulo enfrentou. E tudo isso aconteceu em 57 depois de Cristo. E ele escreveu essa carta muito provavelmente em Corinto. Durante essa carta, a gente consegue ver alguns detalhes que para alguns passa despercebido, que muitos acham que Paulo escreveu a carta de Romanos já tendo ido na igreja de Romanos. Mas Paulo ainda não tinha conseguido ir até lá. E ele deixa isso bem claro na carta. No capítulo 1 ele fala: em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos, porque muito desejo ver-vos a fim de repartir convosco algum dom espiritual para que sejais confirmados. Então, você tem Paulo já mostrando que, eu nunca fui aí, mas eu estou louco para visitar vocês, enquanto ele escreve essa carta. E aí a gente entra em alguns tópicos, que é o que essa carta, ela inteira de Romanos, traz para a gente. E ela tem alguns pontos específicos. Um deles é justamente isso, ele demonstrando os seus planos de ir a Roma, como a gente viu no versículo passado. Tem também no capítulo 15, ele fala: pensa em fazer quando em viagem para a Espanha, pois espero que, de passagem, estarei convosco e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco da vossa companhia. Então, os planos de Paulo na época era ir para a Espanha, e quando ele fosse para a Espanha, ele passava, dava um pulinho em Roma e conhecia a igreja de Roma. A gente vê também o que Paulo estava fazendo naquele momento, né? Ele fala: mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, porque aprove a Macedônia e a Caia, levantaram uma coleta de benefícios dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Então, nesse momento, Paulo está falando: não consigo ir agora, vou aí quando for para a Espanha, e no momento eu estou indo para Jerusalém, porque eu consegui várias doações para os necessitados de lá. Então, durante a carta de Romanos, Paulo já deixa claro o seu plano, a sua rota e os seus desejos. Além disso, a gente tem dois pilares grandíssimos da Bíblia, na carta de Romanos, que são falar sobre a justificação pela fé, que é um dos pontos que a gente vai abordar aqui no estudo de hoje, e a relação entre judeus e gentios. Essa relação eu não vou entrar muito hoje, mas ela é mais ou menos a questão é que em Roma você tinha muitas pessoas se convertendo e vários eram judeus e outros eram gentios, que era quem não era judeu. Então você tinha uma rivalidade de culturas, de regionalidades, de pensamentos, e Paulo explica como que devia lidar-se com essa situação como igreja. Então, para iniciar, que é um ponto de partida para esse versículo, esse capítulo que a gente está lendo, é o sola fide. E o que vem ser o sola fide, né? Aproveitando que a gente está no Outubro Reformado, dia 31 é a data que a gente comemora a Reforma Protestante, que foi iniciada no século XVI. E os solas, eles são princípios fundamentais que emergiram da Reforma Protestante. São meio que pilares que fundamentam a nossa fé.
E esses pilares são a sola gratia, sola fide, sola Cristo, sola Escritura e sola Deo Glória. Hoje a gente vai falar do sola fide. Mas o que vem ser o sola fide, né? O sola fide, ele explica como que é a fé do cristão. Que peso que tem a fé do cristão e como que ela age nessa balança da salvação. E aí a gente se pergunta, né? Como que é a fé? Como que vem a salvação? A salvação vem por obras? A salvação vem pela fé mais a obra? Então, tipo, 50-50, eu tenho que ter fé e obra, soma, salvação. Ou a salvação vem somente pela fé? Então a gente tinha essas três visões na época. E aí eu vou confundir um pouquinho vocês, que trazendo um texto de Romanos 3:28, onde a gente vê uma possível resposta para qual desses três é o correto. Romanos 3:28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras. Então, beleza, Paulo em Romanos está falando, somos justificados pela fé, independente das obras. Então, o que me salva é a fé, e a fé somente. Beleza. Só que daí eu vou lá em Tiago 2:26, e eu tenho uma coisinha um pouquinho diferente. Ele fala, porque, assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Então, peraí, será que a Bíblia está contradizendo? Um lugar ela fala que a fé por fé já salva, aqui ele está falando que a fé sem obra é morta, e a gente fica meio confuso, né? Como que o Sola Fide trata essa questão? E não, a Bíblia não se contradiz. É incrível. A gente tenta achar alguma coisa assim, mas tudo é redondinho, é perfeito. E a gente vai trabalhar com causa e efeito para explicar isso. As obras não são o meio de alcançar a salvação, e isso é muito importante, porque várias visões de religiões têm as obras com peso que não lhe é devido. Por exemplo, lembra das três vertentes? Uma delas é a salvação apenas por obras. Isso você vai ver bastante no Espiritismo, onde as obras salvam. Você tem que fazer doação, tem que fazer tal coisa, caridade, tarará, tarará, tarará. E se você fizer isso, você renasce numa vida melhor, ou se eleva, e tem toda aquela firula. E aí você tem outras vertentes, que é o meio a meio, que a gente pega um pouquinho da Igreja Católica, onde você tem a fé, mas você também tem as obras. Então você tem que fazer obras, então você tem as penitências, você tem as indulgências, e elas trabalham junto. Você tem fé, mas você não foi lá confessar com um padre e tudo, fazer a sua obra, a sua ação, então você não está salvo. Porque a salvação é fé mais obras. Entretanto, na nossa visão protestante do sola fide, a gente tem que elas são, na verdade, um reflexo da fé que temos em Cristo Jesus e da transformação que ele opera em nossas vidas. Então, explicando em miúdos, as obras são resultado da fé. Você tem a fé, e por ter fé e viver uma vida de fé, você tem frutos. E esses frutos são as obras. E quando a gente vê lá em Tiago ele falando, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Por quê? Porque uma fé, que a pessoa professa a fé, mas não tem obras, não tem testemunho, muito provavelmente é uma fé morta. Porque a fé faz você fazer obras. Então esse é um primeiro ponto que a gente vê, que se você se julga com fé e a sua vida não tem frutos, não tem obras, tome cuidado. Aí, passando para outro assunto, eu queria trazer um caso aqui, que é o caso de John Thompson. John Thompson foi um rapaz nos Estados Unidos, na Louisiana, e John Thompson teve um caso meio peculiar. Ele foi preso por assassinato, ele sequestrou uma mulher, violentou, assassinou brutalmente, daí encontraram o corpo dela, assassinado brutalmente, e prenderam ele. Prenderam ele por 18 anos com uma prisão de morte. Ele foi sentenciado à morte e ficou 18 anos preso. E quando a gente vê situações que nem a do John, a gente fica indignado. A gente pensa, o cara foi lá, violentou, matou brutalmente uma mulher e ficou 18 anos preso e só isso, ele tinha que sofrer mais e tal. Isso dá uma sensação de ira em nosso coração. Só que daí eu vou contar uma reviravolta desse caso. Depois de 18 anos preso,
descobriram que John era inocente. John não tinha feito nada. Ele passou 18 anos preso, sofrendo na cadeia, muito provavelmente bem pior do que os outros presos, porque preso que faz coisa com mulher sempre sofre mais na cadeia, falando que era inocente, 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 e cumpriu toda aquela pena em sofrimento. Depois ele foi solto, depois que descobriram que era inocente, ele ainda tentou processar para ganhar um dinheiro, perdeu o processo, e essa situação já muda o nosso sentimento. Nosso sentimento que era de revolta com ele, ira dele, se torna um sentimento de empatia. A gente se compadece com o caso dele e pensa, nossa, coitado de John. Sentenciado, sem motivo, condenado, sofreu durante 18 anos, e ainda no final, o pessoal nem para dar um dinheirinho para ajudar ele, né, no processo e tal. Isso nos indigna, né, nos deixa tristes pelo caso de John. E eu vou entrar agora num tema que, se vocês puderem prestar bastante atenção e saírem daqui apenas com essa mensagem fixada, eu já ia ganhar a noite. Que é, a gente pensou isso do John. Um homem, pecador, que nem eu e você, que infelizmente teve um caso trágico e foi julgado injustamente. Só que muitas vezes nós temos na Bíblia os ensinamentos de Cristo, mostrando a justificação de Cristo, e nós não colocamos esse peso sobre a justificação de Cristo. Nós não olhamos com o devido olhar de como foi sofrido para Cristo, um homem que não era pecador, um Deus que se fez homem, que se fez menor, que se sacrificou por mim e por você, deu a sua vida, imputou os nossos pecados e pagou por nossos pecados para nos justificar. E muitas vezes nós não vemos essa profundidade. Nós temos mais empatia com o caso de TV do que com a Bíblia, que é algo que nós temos que ler e se aprofundar dia após dia. E o que vem a ser essa justificação, que é o cerne da pregação de hoje, entender o que é a justificação. Jesus morreu como nosso representante. Da mesma forma que Adão pecou e foi nosso representante, e por isso somos sujos pelo pecado, Cristo se sacrificou e nos justificou. Ele imputou os pecados nossos em si e morreu por nós. Assim, cumprindo a justiça de Deus e recebeu nossos pecados para a nossa salvação. E por que isso? Porque a única forma de nós recebermos essa salvação, essa, digamos que, rasgar nossa ficha de crimes, era assim, era com o que é perfeito se sacrificando por nós. E aí, quando a gente volta lá no primeiro versículo, a gente vê: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, logo no início, a gente vê: justificados, pois, mediante a fé. Mediante a fé eu sou justificado. Então, aí a fé. Necessito da fé para chegar até a justificação. Então, Fábio, como que eu chego nessa fé? É a fé salvadora, a fé que vai me tirar do fundo do poço, do pecado. E aí várias pessoas me perguntam, essa fé é do quê? É a fé na igreja? É a fé no pastor? É a fé nos fatos históricos? E muita gente se questiona, eu tenho fé na igreja, estou justificado? Não. Aqui é um templo de pedra, isso daqui vai cair um dia, vai virar pó. A sua fé não pode ser alicerçada nisso. Minha fé é no pastor. O pastor vai morrer um dia. O pastor pode desviar, ele é um homem que nem eu e você. A sua fé não pode estar aqui. Em fatos históricos, em fatos históricos eu escuto muito na academia. Se eu converso com as pessoas, eles, eu creio em Cristo, porque tem fatos históricos que mostram que ele existiu, que ele foi uma pessoa boa e não sei lá o que, não sei lá o que, e eu acredito nisso. Mas a fé no acreditar, como se fosse um livrinho de história, também não resolve. E isso a gente vê bem claro em Tiago 2,19. Crês tu que Deus é um só, fazes bem, até os demônios creem e tremem. Até os demônios sabem que Cristo existe, que Deus existe, das profecias. Simplesmente professar que, eu acredito que isso existe, não é o suficiente. Porque assim, até os demônios creem
e estão julgados no mar de fogo, condenados. Então, no que eu tenho que crer? O que é essa fé que me justifica, que me salva? Essa fé, ela vem em crer que Cristo é o seu Senhor e Salvador, ele é Filho de Deus, único mediador e redentor. Essa parte a gente vai até aprofundar mais na frente um pouquinho, e que ele morreu por mim. No momento que você começa a entender que você era um criminoso, vamos levar lá para o caso da justiça, você é um criminoso, um assassino, estuprador, um ladrão, que não merece perdão, que tem que ser julgado, e muitas vezes a gente vê pessoas assim, não sendo julgadas, entrando na cadeia, saindo no outro dia e ficamos irados, e você é sujo, e por você, o perfeito, aquele que não tinha pecados, se sacrificou. Deus deu seu único filho por você, por todo esse sofrimento, para te salvar. E muitas vezes nós não vemos a grandiosidade dessa fé. E no momento que a gente vê quão profundo que é essa fé, e quão salvadora, quão acalentadora ela é, o resto dos versículos que a gente vai ler se mostram cada vez mais reais. Por isso que esse versículo me toca tanto. Porque desde a minha conversão, lá no comecinho, quando eu li ele já fez sentido para mim, e a cada dia que passa ele faz mais e mais sentido. Justificado estou. Daí você fala, tá, eu já creio dessa forma que você falou, Fábio. Tudo que você falou, esses tópicos, eu acredito. Então, já que Cristo pagou meus pecados, eu estou puro, estou limpo, não sou mais pecador, não tenho pecados, eu sou um santinho. Não, não. O... Ainda, ainda pecadores, mas sem a condenação eterna. Cristo morreu por nós e ele pagou pelos nossos pecados atuais e futuros. Mas não significa que você, do dia para a noite, vai parar de pecar. Nós pecamos, nós somos caídos, nossa tendência, nossa carne luta com nós dia após dia. A diferença é que quando você tem essa fé que te justifica, a visão do pecado muda. A forma que você vê o mundo, que você age dia após dia, muda. Então a visão do pecado muda e você luta contra esse pecado. A gente vê 1 João 1,8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Então é bem claro. Se você acha que não tem pecado, irmão, revise sua vida, revise seu dia, porque um dia inteirinho sem pecar é complicado, difícil. Romanos 8, de 1 a 2. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A justificação, não há condenação para quem está em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então ele te livra desse pecado que te cega, que te leva rumo ao precipício. Além disso, ele fala aqui que te livra da morte. Não é que você não vai morrer. Aqui ele fala de morte espiritual, a morte eterna, aquela que te leva para o mar de fogo pela eternidade. A fé justificadora, a fé em Cristo, te livra dessas amarras. Então, como saber se eu tenho essa fé? Né? Um dos pontos é justamente esse. Luta contra o pecado e refletir sobre seus atos. Se antes de você se converter, se antes de você ter a sua fé, você pecava e muitas vezes nem ligava, falava, é um pecadinho, é uma coisa pequena, não é nada. E hoje, depois de conhecer a Cristo, de conhecer a palavra, você se sente mal. Qualquer coisinha que você faz que vai contra a palavra, você já fica depressivo, aquilo enche seu coração de amargura. Esse é um dos sinais que você tem essa fé no seu coração, porque você sabe que aquilo não é certo e aquilo te machuca. Mas não vá pensando que, eu fiz, eu estou machucado, daí semana que vem eu faço de novo, depois faço de novo. E essa constância também demonstra que você não está no caminho certo. Por fim, nesse tópico, a gente tem a diferença, uma pequena diferença entre justificação e regeneração. Elas são um pouquinho diferentes, mas se complementam. Justificação é o ato jurídico celestial, realizado por Deus com base no sacrifício de Cristo. Justificação, ela é lá em cima. Cristo pagou pelos seus pecados e lá no júri você foi perdoado.
Você foi justificado. No momento que essa sua profissão de fé ocorre e você é justificado, aí a gente inicia essa regeneração, que é o quê? É a obra do Espírito Santo em nós, que transforma nosso interior. Então, é meio que tudo ligado. Você tem a fé te leva na justificação, a justificação te regenera. E essa regeneração traz frutos. E aí entra lá, que a gente falou lá atrás sobre as obras. E aí a gente vai observando se a gente está no caminho certo. Voltando lá no primeiro versículo. Justificados, pois, mediante a fé temos paz com Deus. Essa daqui é o termo-chave, paz com Deus. Então esse é o primeiro fruto que a gente vai riscar, a paz com Deus. Se você tem a fé justificadora, você tem paz com Deus. E o que é essa paz? Antes da fé, antes da conversão, todos nós somos inimigos de Deus. Você é um soldadinho, pecador, que quer destruir Deus. A sua vida é voltada ao pecado, voltada à destruição. Agora, no momento que você é justificado, você conhece a paz de Deus. É o fim da guerra contra Deus. Você não é mais inimigo de Deus, você é filho dele. Só que daí alguns vão falar: ah, Fábio, então eu não tenho fé porque eu não tenho paz, eu estou desempregado, eu estou brigado com a mulher, eu estou sem dinheiro. Mas essas são as tribulações que a gente vai falar um pouquinho mais na frente. A paz com Deus é justamente o fim das contendas com você e Deus, com a guerra que você tem contra o Pai. Então, primeiro fruto, paz com Deus. E essa paz é muito boa, irmãos. Eu tenho meu testemunho de conversão. Antes de converter, depois de converter, a paz interior de você ter fé em Deus, ter fé na justificação é sem palavras. Mais pra frente eu vou entrar mais nesse tópico. Versículo 2, a gente tem o seguinte: por intermédio de quem. Oh, aqui tá. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso. Peguem essa palavra aqui, acesso, a gente vai aprofundar nela depois. Pela fé. A esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Então, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso. Isso é importante de nós lermos a Bíblia e aprofundarmos. Às vezes, se a gente só pega e lê rapidinho, essa palavra passa despercebida. Ela passa como uma palavra qualquer que complementa esse versículo, mas ela é muito mais profunda do que parece. Essa palavra é uma palavra em grego que ela se pronuncia mais ou menos prosagoi, mais ou menos assim. Não sei falar grego, então vou me abster disso. E o que significa essa palavra, né? Essa palavra acesso em grego. O significado dela é ser introduzido ou conduzido à presença de alguém importante. Então, o que era esse acesso? Era simplesmente uma pessoa que você quer ver um rei, um lorde, um nobre. Essa pessoa ia lá e te dava o acesso ao rei e te fazia essa conexão, esse meio de campo. Então a gente tem o quê? Quando a gente lê de novo com essa visão, nós vemos que por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso. Cristo nos dá acesso a Deus. Livre acesso ao Pai por intermédio do Filho. Antigamente não era assim. A gente tem muita sorte de ter nascido nessa época. Porque antigamente, você queria falar com Deus, você tinha que ir no templo certo, na hora certa, da forma certa, com o ritual certo, para conseguir contato com Deus. Hoje, você tem livre acesso. Você conversa com Cristo e Cristo é o nosso intermediador com o Pai. E isso faz com que nós tenhamos a obrigação, porque você tem essa honra de poder falar com Deus, então você tem também a obrigação de fazer isso a qualquer momento. Fazer isso sempre. E esse é mais um dos sinais que a gente tem essa fé. Como exemplo, na área da programação, a gente tem um negocinho chamado Rubber Duck Debug. É o patinho de borracha para consertar soluções, consertar problemas. E como que funciona ele? É uma técnica que você tem um problema, que nem você está programando, e o seu código quebra tudo, o seu sistema quebra. E aí você fica quebrando cabeça, pensando, como que eu vou resolver, como que eu vou resolver? E aí você às vezes chama algum amigo e fala para ele,
eu tô com um problema assim, assim, assado, você explica o problema, e enquanto você explica, você mesmo acha a solução. Porque você está falando aquele problema e exercitando. E na programação a gente tem um patinho de borracha, que a gente deixa em cima da mesa. Quando a gente está com um problema, a gente conversa com o patinho para tentar achar uma solução para não incomodar um amiguinho do lado. E eu usei essa técnica. Um amigo meu me explicou ela, eu comecei a usar e funcionou. Acabou funcionando. Mas eu parei um pouco para pensar e falei, por que eu estou falando com o patinho se eu posso falar com Deus? Quem é melhor que Deus para me ajudar nos momentos da minha vida, seja no trabalho, seja em casa, seja no dia a dia, no carro, no trânsito, qualquer lugar. Por que eu vou falar com o pato? Eu comecei a falar com Deus. Dava um problema no trabalho, Deus, eu tô com problema. E a solução vinha. E até comentei com a minha esposa, e ela falou, é verdade, né? A gente pode fazer isso. Ela começou a fazer também, e com ela tem funcionado. Então você, irmão, tem livre acesso ao Pai mediante a Cristo. Então você tem a responsabilidade de usar isso. Falar com Deus a todo momento. Fale sempre. Esse é um dos frutos que mostra que você está com a fé em dia, fé justificadora, a vontade de falar com Deus. Eu estou com um problema, eu falo com o Pai. Eu estou feliz, eu agradeço a Deus. É um momento inteiro falando com Ele. Continuando, ainda em Romanos 5:2, no finalzinho, nós temos: e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Aqui também temos duas palavrinhas-chave, que é gloriamo-nos e esperança. Gloriar-se no privilégio de Deus, que Deus lhe deu. E a esperança no porvir. Esse gloriar nada mais é do que se alegrar, ficar feliz. Imagina a honra que você teve. Você é um pecador, condenado, foi eleito por Deus e salvo por Cristo pela justificação dele. Imagina a glória que você não recebeu. Então vamos gloriar-nos nisso. Além disso, a esperança no porvir. Porque no momento que você sabe que você é justificado, você sabe que o porvir lhe aguarda. E é algo infinitamente bom, independente da circunstância que você esteja passando. Filipenses 1:21. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Aqui você vê Paulo, o próprio Paulo falando, morrer é lucro. Por quê? Porque ele tinha esperança. Ele sabia do que estava por vir. Então a vida dele era centrada em Cristo e ele sabia que quando morresse, teria lucro. E mais um ponto da palavra esperança e a importância da gente entender o significado das palavras dentro da Bíblia. A esperança aqui não é a visão que a gente tem hoje de tipo, eu espero que eu vou passar na entrevista de emprego amanhã. E aí vai lá e não acontece. A esperança aqui é algo que você tem certeza, que você espera. A palavra esperança vem de esperar. Você espera por algo que você sabe que vai acontecer. E aí quando a gente volta lá na esperança, nós temos: gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Então nos alegramos ao saber da glória de Deus que nos aguarda. E aí vem o terceiro fruto: gloriar-se na certeza do futuro que virá. Se você tem a certeza da justificação, pode ter certeza, irmão, sua vida muda. A forma que você vê o mundo, a forma que você vê os problemas, muda da água para o vinho. E aí a gente entra na questão da tribulação, que é o que mais me pergunta. Romanos 5:3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Aí você me pergunta, como que eu vou me gloriar, me alegrar no meio de uma tribulação? E aí você cai naquela lei do engano, que muitas vezes tá tudo dando errado, as coisas não dão certo, você tá no fundo do poço, você corre, corre, corre e não chega em lugar nenhum, e aí começa a martelar na sua cabeça: Deus não me ama? O que eu fiz para Deus? Será que Deus não me encontrou ainda? Será que Deus não me salvou? Será que eu estou fazendo coisas tão erradas? Será que eu não tenho fé em Deus? E pelo contrário, irmão, a tribulação tem um papel fundamental na vida do cristão. No meu testemunho, na minha conversão, eu estava na pior fase da minha vida. Eu estava sem emprego, mudando de área, de dentista para programador, então não tinha apoio de ninguém, tinha tomado um fora
da minha ex, graças a Deus, porque daí eu casei com a minha esposa. Tava desempregado, minha família brigando, ó, eu tava desamparado, desamparado. E nesse momento eu comecei a ler a Bíblia, senti algo dentro de mim que eu tinha que buscar uma igreja. E eu lembro até hoje que eu entrei numa igreja presbiteriana, a Betânia, e a primeira pregação que eu assisti era justamente falando de Jó. Eu cheguei lá e falei, não, minha vida tá horrível, eu vou chegar aqui, tomara que ele fale prosperidade, alegria. Sentei lá, Jó. Você vai sofrer e tudo, mas você tem que ter esperança em Deus, tem que se manter firme. E aquilo bateu no meu peito tão forte, que eu vi que não é porque eu estava sofrendo que Deus não me amava, Deus não estava comigo. Pelo contrário, Deus estava me ensinando uma lição. Aquela situação inteira me levou a ir para aquela igreja e começar a me debruçar nos estudos. Então, toda tribulação, toda a fase ruim, ela tem o seu propósito. Só que a gente tem um grande problema hoje em dia, porque muitas igrejas gostam de pregar isso daqui, ó, rosas. Você chega na igreja, é só rosas. É prosperidade, é alegria, é amor, é dinheiro, que você vai ganhar dinheiro e tudo. É só a coisa mais bonita. E aí, no momento que esse crente que acredita que é só bonância cai e tem um problema na sua vida, a primeira coisa que ele faz é: Deus esqueceu de mim, Deus não me quer perto, e abandona a fé. Porque vê isso superficialmente. Enquanto a gente até chama pregadores de rosas, que prega rosa, mas não fala dos espinhos. Porque as rosas têm espinhos também. A vida do crente não é fácil. Nós passamos por tribulações e muitas vezes mais do que quem é descrente. Porque essas tribulações nos colocam no caminho. Elas são a mão de Deus nos corrigindo e nos colocando no caminho. Gênesis 3, 17 e 18. Maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Ninguém disse que ia ser fácil. É para ser difícil mesmo. E aí você me pergunta, qual que é a diferença do crente e do descrente, então, quanto a isso? Porque tribulações vai acontecer pro crente e pro descrente. Veio a pandemia aqui, morreu crente, morreu descrente. Inflação, governo quebrando, guerra estourando, o crente e o descrente sofrem da mesma forma. Só que qual é a diferença? A diferença é justamente o que a gente está vendo aqui: perseverança. O descrente, o alicerce da vida dele está no quê? Está no carro, no trabalho, no dinheiro. No momento que ele perde aquele alicerce, o mundo dele rui. Ele perde o caminho, ele perde o rumo. Enquanto o crente, o alicerce é em Cristo, é na fé. E a gente tem a perseverança, que é o continuar caminhando, continuar enfrentando. Muitas vezes a gente é, vai ter dificuldades no caminho, vai pensar que está no nosso limite, e Deus vai tocar na gente e vai falar: não, irmão, não, filho, você consegue, você é capaz. E a gente persevera e continua. E muitas vezes essa escola é uma escola que a gente chama de escola empírica, porque Deus às vezes quer nos ensinar alguma coisa e a gente só vai aprender na pele. Então, alguns sofrimentos eles têm que acontecer mesmo para você aprender, porque muitas vezes só falando, escutando relatos, a pessoa é cabeça dura, ela não aprende. E só quando ela sente na pele, empiricamente, aí ela consegue entender e crescer, se fortalecer na fé, perseverando. Então, mais um fruto, perseverança. Um dos últimos, chegando na reta final, Romanos 5:4, e a perseverança e experiência, que é a experiência, esperança. O que é essa experiência, né? A experiência é justamente aprender com o passado, a sabedoria e a autoridade, ensinar e dar testemunho. Justamente você passou por uma situação difícil, uma tribulação, e você persistiu e passou por ela, você superou essa tribulação. No momento que você faz isso, você ganha conhecimento, ganha sabedoria. E esse é um dos papéis fundamentais que o crente tem que ter, de dar o testemunho.
Porque você tendo sabedoria de causa, você consegue ajudar outros irmãos que ainda não passaram por isso, ou que estão passando, a conseguirem passar disso de uma forma mais branda. Então a experiência é uma coisa fundamental nesse ciclo que nós temos. Sabedoria, ela entra como a experiência. A experiência gera a sabedoria. Romanos 5,4. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Interessante essa frase. Derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. A esperança não confunde. E isso é meio que antinatural. Biologicamente falando, o que acontece? Pode pegar os animais ou as, hum, as pessoas também, todos funcionam assim. Você pega ele, joga ele num lugar de risco, o que ele vai fazer? Ele vai fugir. E é um instinto. Você coloca a pessoa ou o animal em uma situação que ela está sofrendo risco de vida, ela foge. É natural. E o que o cristão faz não é natural. É algo sobrenatural. Por quê? Porque a gente enfrenta a tribulação. A gente lida com a tribulação e persevera. Porque o crente, ele tem a esperança. Ele sabe do porvir. Ele sabe o que tem depois. Então, em momentos assim de tribulação, a nossa mente age diferente. Muitos falam que é natural, que você é louco, mas não, você tem um Deus e você confia nele, e isso te faz perseverar. Por fim, Romanos 5, 8 a 9. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por eles salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, que nós éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho, muito mais estamos já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Isso é de se pensar, irmão. Imagina, você, pecador, pano de imundícia, sujo, foi salvo por Cristo. Deus deu a vida do seu filho por um pecador para te salvar. Imagina o tamanho desse amor. Se Deus fez isso quando você era pecador, imagina agora que você é justificado por Cristo, que você é filho dele. Então o amor que Deus tem por você é tremendo, é tremendo. E o mínimo que nós temos que fazer é isso, é cultivar esses frutos, é buscá-lo, é evangelizar, é estudar a palavra, é seguir todos esses passo a passo de fé, ter paz com Deus, falar com Deus, dar glória, perseverar, ter sabedoria, compartilhar. É o mínimo que podemos fazer por quem deu a vida por mim e por você, no qual não merecíamos e no qual ele não merecia passar por isso. Oremos, irmãos. Grandioso Deus, obrigado por mais uma noite, mais uma pregação. Espero que o Senhor tenha se agradado na noite de hoje, Deus, desse culto. Que o Senhor abra nossos ouvidos, abra nossos olhos, Deus. Que a gente consiga sentir essa fé de justificação do Senhor. Que a gente consiga entender, Deus, quão grandioso foi o ato que Cristo fez por nós, Deus. Que a gente se glorie, tem essa glória de falar: eu sou justificado, eu tenho a fé justificadora em Cristo. Eu sei o que ele passou e eu sei o peso que isso tem, meu Pai. Que todos nós entendamos isso e demos mais valor a Cristo, levamos mais a sério a palavra, Deus. Que a gente consiga aprofundar-se mais na palavra, estudar mais a sua palavra, porque meras linhas, 2, 3, 4 linhas, tem uma profundidade que vários livros não têm, meu Deus. De tão rica que é a sua palavra, Pai. Que o Senhor encha nosso coração de vontade de perseguir, de se alimentar dela, Deus, e seguir a sua reta, o seu caminho, meu Pai. Obrigado, Deus. Em nome de Cristo Jesus que eu oro. Amém.